Promai. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, mais uma vez estamos de volta a essa série de vídeos informativos do Deficiente Eficiente pelo nosso canal Promai Música. Estávamos com saudades, nos vídeos anteriores estávamos trabalhando aí as atividades da vida autônoma e social e hoje nós já vamos iniciar falando do Braille, o Braille que é tão importante no desenvolvimento da educação da pessoa com deficiência visual, tanto nas escolas como na universidade. Eu mesmo fui alfabetizado pelo método Braille, fui com ele ao longo da minha vida, na escola, na universidade, no meu trabalho, o Braille sempre esteve me acompanhando. Lógico que hoje em dia nós contamos com outros tipos de ferramenta que também facilita muito a nossa vida, facilita muito a questão da educação da pessoa com deficiência, o seu desenvolvimento nas escolas, nas universidades. Mas o Braille vai ser sempre o Braille, ok? Antes de nós iniciarmos, dá o seu like aí na parte de baixo do seu vídeo, faça a sua inscrição em nosso canal, ativa o sininho de notificações e toda vez que a gente colocar um vídeo diferente, você estará recebendo a notificação e continuará tendo acesso a essas informações que nós estamos levando para vocês, ok? Muito bem. Então, antes da gente começar a falar do Braille propriamente dito, Braille na verdade é o sobrenome do seu inventor, O nome do inventor do Braille é Louis Braille. Ele era deficiente visual, cego. Ele nasceu numa cidadezinha no interior da França, no dia 4 de janeiro de 1809, E ele ficou cego aos 3 anos de idade, O seu pai, ele trabalhava com material de couro e existia naquela época, na oficina do seu pai, muitos instrumentos pontiagudos. E brincando com esses instrumentos, manuseando, criança, a gente sabe como ele acabou se acidentando. Um instrumento pontiagudo perfurou um dos seus olhos e aí ele perdeu a visão, depois, por conta da infecção, o outro olho também ele veio a perder e ficou cego total, E aos 5 anos. E diferente, que normalmente naquele tempo as pessoas com deficiências elas eram marginalizadas, elas eram escondidas, mas algo diferente aconteceu, Por quê? Porque a família do Louis Braille introduziu ele mesmo cego numa escola para pessoas normais, para crianças, para o ensino convencional. E ele era muito inteligente, ele aprendia com muita facilidade, ele tinha uma memória muito boa, ele gravava muito bem tudo aquilo que era ensinado a ele, ok? E quando, mais tarde, ele teve acesso a um sistema chamado, um sistema desenvolvido, chamado, na verdade até um sistema de um professor chamado Valentin Haloui, isso, Valentin Haloui, Só que aí ele começou a ler e escrever por esse sistema, mas era um sistema que era as letras eram em alto relevo, então a leitura, o volume dos livros era muito grande, era muito extenso e ficava muito inviável ele levar os livros para casa, ele ter acesso. Ainda que ele conseguia ler, mas ele precisava de um local totalmente preparado para poder ter acesso a essa leitura por meio desse método que ele teve acesso. Anos mais tarde, ele também teve acesso a uma outra situação. Existia um soldado, um general francês, Charles Barbier, e ele desenvolveu naquela época um sistema de códigos pontilhados, de códigos pontilhados, que ele utilizava normalmente em seus campos de batalha para poder se comunicar com os soldados na parte da noite ou em lugares que fosse bastante inóspito, remoto. Então, para que aquela mensagem não fosse interceptada pelo inimigo, então esse general ele codificou
essas mensagens, né, por meio de pontinhos, e os soldados tinham acesso àquelas informações mesmo no escuro. E Louis Braille teve acesso a esse tipo de material, né, a esse conteúdo. E aí ele pegou, juntou, né, com o sistema que ele já conhecia, do Valentin Halloween, e ele conseguiu desenvolver, né, o que hoje nós conhecemos como Braille. Mas, quando ele tinha 27 anos, ele convencionou, né, o Braille, né? O Braille, na verdade, é um conjunto de 63 códigos. Esses 63 códigos, a gente tem todo o alfabeto, a gente tem toda a pontuação matemática, de química, de física, de música, e a gente tem as letras, a gente também tem os números, enfim, né? Então ele conseguiu fazer aí o inimaginável para aquela época. Louis Braille, ele foi professor, né, no Instituto para Cegos de Paris. Ele foi para lá com 15 anos, ele conheceu ele teve acesso a toda esse material lá no Instituto. Ele foi desenvolvendo, aprimorando esse material nesse instituto, e ele chegou a ser professor lá, né? E ele passou a ensinar, né, no método Braille, né, por este método que nós conhecemos hoje, nesse instituto, para os próprios alunos cegos. Mas ele era também, na verdade, estigmatizado não, desculpa. Ele também era mal visto pelos outros professores, né, porque os outros professores insistiam em continuar ensinando pelo método antigo, quando na verdade os próprios alunos eles tinham mais facilidade, né, para aprender pelo método que o Louis Braille apresentou. Em 1952, Louis Braille faleceu por conta de uma tuberculose, supostamente. E depois, em 1854, os seus alunos exigiram, né, do Instituto para Cegos de Paris, que fosse adotada aquela metodologia do Louis Braille, né, no ensinamento para leitura naquela escola, né? Em 1882, a Europa toda já adotava esse sistema. Em 1916, o próprio Estados Unidos tornou universal esse sistema do Louis Braille. E em 2009, né, quando o Braille se completou 200 anos de existência, Louis Braille foi considerado, né, ele está considerado entre os 100 maiores inventores, né, inventores do nosso tempo, né, da humanidade. Então ele prestou aí esse grande favor para todos nós, enquanto pessoa com deficiência visual. Eu tenho muito orgulho de ler e de escrever em Braille, não tive problema nenhum em aprender, porque fui alfabetizado por esse sistema, e tudo que eu sei hoje também devo ao Braille, ok? Então fica aí esse primeiro vídeo, né, só essa pequena explanação. É claro que existe muito mais conteúdo, mas a gente só deu aqui uma pincelada naquilo que a gente entende que é importante que você saiba, ok? No próximo vídeo a gente volta e vamos falar um pouco, né, do material primário do Braille, né? Quando a gente aprende o Braille, a gente, né, vem primeiro para a reglete, ok? Então segura aí que no próximo vídeo a gente volta falando da reglete. Um beijo a todos e estamos sempre juntos.